Spoiler espetacular. X-Men. Olá, esse é o Spoiler X, o programa que eu trago spoilers da linha dos X-Men. E nesta edição de número 50 vamos com Inferno, edições de 1 a 4. Roteiro de Jonathan Hickman, arte de Valery Skit, Stefano Caselli e R.B. Silva. Brasil. Xavier e Magneto estão renascendo e a Emma tá com o capacete. Bom, a organização Orquídea percebe que os mutantes que a atacam morrem sem memória dos ataques anteriores. É como se toda vez que o Wolverine fosse lá, ele falasse: "Oh meu Deus, eles têm um Nimrod!" E aí ele morre e não tem a memória na vez seguinte. Porque a gente sabe do sistema de ressurreição do cérebro. Moira MacTaggert, ou Moira X, como agora ela se chama, diz para Xavier e Magneto apagarem tudo para a Sina não ressuscitar. Afinal, ela saberia dos planos de Moira. A Moira sempre foi bem clara de não poder ressuscitar nem videntes, nem clones. Videntes não tem só a Sina, olhos vendados, também nunca voltou, isso foi mencionado em X-Factor. E clones, a clone da X-23, a Honey Badger, tá viva. Mas o clone do Apocalipse, o Evan, não voltou. E a Madeline Pryor, que é a clone da Jean Grey, também não poderia voltar. Acabou voltando, mas na verdade ela não poderia ter voltado, né? Deixa quieto isso. Só que agora a Mística vai trazer a Sina de volta e a coloca como candidata para o conselho. Enquanto isso, Bishop e Psylocke viraram capitães de Krakoa. Grandes porcarias. Eu acho que só colocaram essa cena porque fizeram um teaser com o Bishop, Psylocke e o Colossus. Não confia em ninguém, sabe? Quando vemos Magneto Xavier apagando os registros da Sina, na verdade era a Mística. E agora a Sina tá de volta e tá de volta mais jovem e precisa se atualizar, né? Do que aconteceu nos últimos, sei lá, 40 anos? Ela morreu tipo 82, né? Por aí. Bom, na votação do conselho, Sina é aprovada porque a Mística negociou com todo mundo, inclusive com a Emma Frost. Então Xavier e Magneto revelam para a Emma sobre a Moira, para ela entender a gravidade de tudo, mas a Emma fica puta da vida por eles não terem revelado antes. Mas assim, pô, vocês criam um conselho, mas tem coisas que só vocês podem saber? Ela tem um ponto, né? Enfim. Colossus entra pro conselho. É revelado, lá no começo, House of X, o Xavier levou o Cipher pra ilha e falou: "Olha, Krakoa vai hospedar 1 milhão de mutantes." Só que o Cipher não confiou totalmente no Xavier. E isso tem um motivo. Quando o Cipher morreu, sim, quando o Cipher morreu nos anos 80, o Xavier tava no espaço. Então ele tá, porra, esse cara tá nem aí pra mim, velho. Então eu vou montar o meu plano. E o plano dele, né, foi levar o Warlock, porque, vamos lembrar, o Warlock não é um mutante, ele é um alienígena. E aí ele conversa com o Warlock e com Krakoa, com a ilha de Krakoa, e conversando eles fazem um acordo que Krakoa vai se alimentar de Warlock para poder sustentar os mutantes e para eles terem contato com a ilha toda, até mesmo com o não lugar. Afinal, o Cipher queria saber no que ele estava se metendo. Depois que Emma fala para a Mística de Moira, revelando tudo, Moira é sequestrada pela organização Orquídea, fazendo com que Xavier e Magneto vão a seu resgate. E nisso, o Omega Sentinela revela que é do mesmo futuro da 9ª vida de Moira. Na 9ª vida de Moira, ela estava num futuro em que a humanidade foi destruída e nós temos ou mutantes ou humanos com tecnologia. Os mutantes com Krakoa tendo sido traída pelo Senhor Sinistro, aliás.
Esses humanos ligados à tecnologia acabaram se rendendo à ascensão falange. E a Moira decide evitar tudo isso, o Wolverine a mata e ela volta para sua 10ª vida. Isso tudo nós vimos em Powers of Ten e eu já vou falar disso. Então a Ômega Sentinela, ela é de Dias de um Futuro Esquecido, mas de máquinas. Tanto que ela depois fala que por ela destrói os humanos também. Xavier e Magneto se veem cercados pela Organização Orquídea por Nimrod e pela Ômega Sentinela. Só que o Nimrod e a Ômega Sentinela matam os humanos porque, nós vamos enfrentar os mutantes. Mística e Sina querem matar a Moira quando Moira confessa que o plano dela é eliminar os mutantes. Ela quer criar uma cura que elimine o gene mutante assim que a criança nasça. Ou seja, ela quer dizimar a população mutante. Mística usa uma arma que o Forge criou para tirar os poderes da Mística, mas acabou tirando os poderes da Tempestade. Isso nós estamos falando lá de 81. Perceberam como um monte de coisa dessa saga evoca coisas dos anos 80? Tira os poderes da Moira, ela se torna humana e vamos matá-la. Só que aí o Sifia chega e diz: gente, se ela é humana, vocês não podem matá-la, porque a lei de Krakoa diz que não pode matar humanos. Eu vou ter que exilá-las, então vocês vão ter que deixá-la ir embora. E a Moira vai embora. E a Emma ressuscita o Xavier e o Magneto, mas revela que contou para todo o conselho sobre o problema das máquinas. Ou seja, o Xavier e o Magneto estavam escondendo esse segredo todo. Acabou. Mas também um pouco do poder de barganha da Mística acabou também. Fim da atual fase. Hickman se despede. Vamos falar um pouquinho de algumas questões históricas. A primeira delas, eu falei da parte do Sifia ter morrido. O Sifia morre quando ele leva um tiro que era pra Kitty Pryde. Aliás, desculpa, pra Lupina. Isso foi nos anos 80, quando o Magneto era o diretor da escola. O Magneto fica bem devastado e tudo mais. A Mística tem um caso com a Sina desde a sua criação. Só que o engraçado é que por muito tempo a Marvel não queria que ficasse claro que as duas eram namoradas. Só que tava mais do que claro. Só que a Sina era uma senhora idosa, tá? E aí a Sina morreu nos anos 80. E aí depois, por muito tempo, teve uns diários da Sina que todo mundo procurava. Foi até o que começou aquela série Extreme X-Men, que Deus a tenha. Já teve saga chamada Inferno na Marvel. Tá? Teve duas. A primeira delas aconteceu em 1989 e nela o Senhor Sinistro manipula a Madeline Pryor para que ela se torne a Rainha dos Duendes e evoque uma invasão demoníaca em Nova York. Ela já tinha feito um pacto com 3 demônios para continuar viva. Isso aparece até na primeira aparição de Genosha, mas agora tem o seu clímax. Enquanto isso, Senhor Sinistro ataca com seus carrascos, os mesmos do Massacre de Mutantes, para detonar quem ele considera que não vale a pena continuar vivo. Sabe como é, né? Geneticista. Nessa questão toda, a Massacre de Mutantes foi um grande sucesso, foi um evento que teve muito sucesso, tanto que teve participação do Thor. Essa participação é porque o Walt Simonson estava no Thor, e a Louise Simonson, a mulher dele, estava escrevendo X Factor. Agora em Inferno, entrou Deus e o mundo. Inferno teve Uncanny X-Men, a série dos X-Men da época, X Factor, X-Terminators, Excalibur, Novos Mutantes, mas também teve participações em 2, 3, 4 edições de Vingadores, Demolidor, Quarteto Futuro, Quarteto Fantástico, Manto e Adaga, Controle de Danos e todas as séries mensais do Homem-Aranha. Então sim,
todo mundo entrou na dança. Tem até uma edição desenhada pelo Todd McFarlane. Ele faz os demônios muito legais, aliás. Nessa saga, a Illyana Rasputin, a irmã do Colossus, acaba se tornando a criança do inferno. Teve uma outra saga chamada Ex Infernus, em que eles têm que ir pro inferno, pro limbo, para resgatar a Illyana. E teve a saga Inferno, que na verdade foi durante as Guerras Secretas, em que eles reviveram vários títulos, tipo Guerra Civil, pra evocar uma lembrança, uma nostalgia, sei lá que porra, mas é uma história bem dispensável, pra falar o mínimo. Uma análise a ser feita para começar do título Powers of Ten. Desde o começo, o Jonathan Hickman sempre chamou de House of X, Powers of Ten, apesar das duas terem a letra X. House of X, a casa de X, né? Dizendo como a casa de M, por exemplo, House of M, a dinastia X. Mas, por que era Powers of Ten e não Powers of X? Muito simples. O que a gente vê em Powers of Ten é aquele futuro da supremacia da tecnologia em que a Moira, na sua 9ª vida, é morta para avisar a próxima. A Moira que a gente viu até agora, nessa incursão de Krakoa, está em sua 10ª vida. Então, quando ela é chamada de Moira X, pode ser um nome legal por causa de X-Men, mas também pode ser porque ela está na sua 10ª vida. Então, o que nós vemos são os poderes que a Moira, em sua 10ª vida, a regimenta para orientar o Xavier e o Magneto. Você nunca tinha parado para pensar sobre essa perspectiva? Eu confesso que me dá um gosto agridoce essa mudança que há na Moira, dela querer ajudar a formar uma nação mutante, para de repente revelar que ela quer curar o gene mutante. Ela basicamente se tornou uma vilã em 2 páginas, e eu acho que mesmo que esse fosse o plano do Jonathan Hickman, ele queria ter explorado isso mais. O que ficou claro para mim é que o Jonathan Hickman foi meio que tirado de X-Men, porque ele já estava ficando a tempo demais, e a parte comercial da Marvel queria impor alguns títulos com nomes fáceis de vender que o Jonathan Hickman não queria. Se você for analisar, a primeira mensal dos X-Men não tinha uma equipe. Era mostrando coisas de Krakoa. Até que depois veio a segunda mensal dos X-Men, essa com o Gary Duggan escrevendo, e sim com super-heróis sendo super-heróis. Eu acho que foi uma reclamação do comercial. Depois da saída dele, depois da saída do Jonathan Hickman, nós temos inúmeras mensais novas com o nome X-Men. Immortal X-Men, Dark X-Men, X-Men Red, ou seja, explorando o nome, como a gente teve até uns anos atrás, por exemplo, dos Vingadores, né? Os Avengers, não sei o que, New Avengers, Dark Avengers, Young Avengers, enfim. Eu acho que entra no mesmo ponto de exploração comercial, assim como títulos tipo Rogue and Gambit, Vampire e Gambit. Tirando Wolverine, ninguém tinha muito título com o próprio nome. Agora tem. Eu acho isso meio chato, mas... Tanto que o Jonathan Hickman já falou que ele tinha vários planos, até mesmo durante a pandemia, inclusive uma série da Moira. Ele queria explorar mais as intenções da Moira, talvez para explicar o que acontece em Inferno, mas infelizmente não deixaram. O final de Inferno mostra que o Jonathan Hickman está preocupado em uma evolução com a ideia de Krakoa, principalmente por um medo que todo leitor tem ao ler essa fase toda interessante de falar, tá bom, até quando a Marvel vai deixar fazerem isso? Porque o medo de todo fã X é que num determinado ponto a Marvel simplesmente mande destruir Krakoa e pôr todo mundo de volta na mansão. Ao pôr o Apocalipse em Krakoa, a fazer 10 de espadas, ao fazer Excalibur, cada vez mais o Jonathan Hickman tentou fazer isso ser meio que irreversível, como aconteceu com os Vingadores por muito tempo. Quando a gente teve Guerra Civil, ou A Essência do Medo, essas sagas todas, elas mexiam muito com os Vingadores e não tinha uma volta imediata.
mesmo quando teve a Era Heróica, ela não foi imediata. Os X-Men perderam muito tempo, perderam mais de 10 anos por causa da briga entre a Marvel e a Fox, e no final a Disney comprar a Fox. E isso se refletiu nos gibis, até a época que os Inumanos tinham mais importância do que os X-Men. Aliás, existe um Inumano chamado Inferno, cujo poder é gerar fogo, igual o Tocha Humana. Deixo vocês com essa informação. Tanto que o Tocha Humana teve uma época que teve um caso com a Medusa, só que como desenhavam ele sempre pegando fogo, parecia que ela estava tendo caso com o Inferno, que era um adolescente. Aí recentemente fizeram um negócio chamado, acho que é Marvel Warriors, Marvel Secret Warriors, que tem até a Kamala Khan, a Miss Marvel, e tem esse Inferno lá. E até um dos títulos é Inferno Rising. Que sono. Preguiça de criar um título bom. A partir do próximo programa, edição 51, nós vamos ter uma pequena bagunça e eu já explico por quê. Inferno é o final da fase atual e entra em Sinas de X, ou Destinos de X, fazendo uma referência a Sina, uma nova fase com novos títulos mensais. Só que eu não cobri todos os títulos da fase anterior, eu não falei de Novos Mutantes nem de Excalibur, por exemplo. Então eu vou alternar alguns títulos novos com alguns que estão um pouquinho atrasados. E aí você me pergunta, mas Vinícius, então por que você não resolveu tudo para terminar com o Inferno? É muito simples. Quando eu percebi que Inferno seria o número 50, eu falei, eu não posso deixar isso passar. Número 50 tem que ser Inferno, para depois eu retomar o ritmo. No próximo programa, então, nós temos a primeira mensal desta nova fase Sinas de X, que é os X-Men Imortais, a fase que temos um título sobre o Conselho Silencioso de Krakoa. Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.